Olá pessoal, vamos discutir hoje um pouquinho sobre reações alérgicas. Muito comum no pronto-socorro, muito comum na emergência e no consultório médico chegarem os pacientes com lesões cutâneas típicas de urticária e de pápulas. O que seriam pápulas? Pápulas seriam lesões cutâneas sobrelevadas que têm alguns diâmetros médios de 1 a 1,5 cm que coçam, são avermelhadas, sobrelevadas e que causam coceiras. E as reações alérgicas urticariformes são lesões serpiginosas na pele que formam como se fosse uma lesão em formato de serpente, que também pode dar nos braços, nos antebraços, no tórax e nas costas do paciente. Então são lesões cutâneas muito avermelhadas e que geram muita coceira. Então são reações alérgicas bem típicas e bem comuns e são causadas por diversos alérgenos. Alérgenos é o nome da proteína que nós damos a que desencadeou a reação alérgica da pessoa. Existem várias possibilidades, pode ser poeira doméstica, pode ser ácaro, pode ser mofo, pode ser pelo de cão, pode ser pelo de gato, pode ser alimentar, como banana, como camarão, peixe. Então, existem vários alérgenos possíveis, amendoim. E uma coisa que as pessoas às vezes fazem confusão é: eu não era alérgico, nunca fui alérgico a isso. Hoje eu posso me tornar alérgico a isso? A resposta é sim. Então, não é porque você comia camarão antigamente, ou comia amendoim ou banana antigamente, e nunca teve alergia a esses alimentos, que você não pode se tornar alérgeno nesse momento. Então, isso é possível sim, e a gente tem que desmistificar isso, que é uma das mentiras que está no imaginário popular de que se eu nunca fui alérgico a alguma coisa, eu não posso me tornar alérgico. Isso é mentira. Outra coisa é em relação a pelos de animais, né? Eu nunca fui alérgico a pelo de cão, pelo de gato, sempre tive cachorro, sempre tive gato. Eu posso me tornar alérgico ao pelo do cão, ao pelo de gato? A resposta é sim. É aquela ideia de que você não pode se banhar nas águas do mesmo rio, né? Na mesma forma que você não é hoje igual ao que você era ontem, ou que você era um mês atrás ou um ano atrás. Então, a gente pode se tornar alérgico a coisas que nós não éramos alérgicos previamente. O diagnóstico de dermatite atópica ou dermatite alérgica, ele é um diagnóstico clínico. Eu não preciso de exames complementares ou de biópsia cutânea ou de exame de sangue para identificar uma dermatite atópica ou uma dermatite alérgica. E aí, dessa forma, eu já estou autorizado a iniciar o tratamento e pesquisar, fazer pesquisa ativa sobre alérgenos, sobre possíveis proteínas que estejam desencadeando a reação alérgica do paciente. E outra coisa é que essas pesquisas de alérgenos geralmente é realizado por um especialista médico em alergia, que nós chamamos de alergologista ou alergista. Então essa é uma subespecialidade da clínica médica em que o médico ele se especializa em pesquisa de alergia, que a gente pode pesquisar com dosagem de IgE específico no sangue, né? IgE é a imunoglobulina tipo E, que ela é específica a algumas proteínas. Então, no sangue a gente pode dosar IgE específico a pelo de cão, IgE específico a poeira doméstica, IgE específico a banana, IgE específico a amendoim, e fazer exatamente o diagnóstico específico para evitar que o paciente tenha novas reações alérgicas e que a alergia possa se tornar cada vez mais grave. Então, a alergia cutânea é a forma mais leve da reação alérgica, mas ela pode se tornar pulmonar e cardíaca. A cardíaca mais grave, que nós chamamos de choque anafilático, e a alergia mais moderada seria a alergia pulmonar, que nós chamamos de bronquite alérgica. O paciente pode ter falta de ar, chiado no peito, ou o que a gente chama de angioedema alérgico, que seriam edemas de lábio, edema de língua, inchaço de língua de lábios, edema, inchaço de pálpebras e angioedema de prega vocal. Ele pode ficar com falta de ar e com estridor laríngeo, que nós chamamos de rouquidão. Ele pode ficar rouco, e esse sinal de rouquidão, dificuldade de ar para respirar e mudança da voz seria um sinal de alarme para angioedema de glote. E se a glote fecha, o paciente entra em insuficiência respiratória aguda, isso é uma emergência médica. Então, se você teve uma reação alérgica cutânea, de urticária e rouquidão, corra o quanto antes para o pronto-socorro, isso é uma emergência médica. Então, deve ser feito medicações para a reversão do quadro alérgico o quanto antes. E nós lançamos mão no pronto-socorro de 3 medicações básicas para tratar uma crise aguda alérgica. Seria o corticoide endovenoso, a gente pode usar a hidrocortisona, que é o mais comum, mas existem outros corticoides possíveis, como dexametasona,
Uma segunda medicação seria antihistamínicos, muito comum a prometazina, né? Prometazina é uma medicação intramuscular que ele como o próprio nome fala, né, contra o receptor de histamina. Então ele é um bloqueador estaminérgico que dá muita sonolência, né? Às vezes as pessoas reclamam até de tomar loratadina, que é um antialérgico por via oral por causa do efeito sedativo, da sonolência. E nós utilizamos também uma terceira medicação, que é a adrenalina intramuscular no músculo vastolateral da coxa, para diminuir a degranulação de mastócito, né? Diminuir a liberação de histamina pelos mastócitos, que são as células da alergia, diminuindo assim a reação alérgica aguda no contexto do pronto-socorro. E existe também uma caneta, que é vendida nos Estados Unidos, a gente não tem no Brasil, mas a gente consegue importar, que a gente chama de EpiPen. Epi de epinefrina, que é adrenalina, e Pen, que é caneta em inglês. Então existe uma caneta de adrenalina que dá para você aplicar no músculo vastolateral da coxa. É uma medicação que você consegue levar numa maleta, no carro, ou se você for acampar em algum lugar mais distante, de uma forma emergencial, para você evitar quadros graves de alergia. Muito comum em pessoas que têm alergia a picadas de insetos, como abelhas, né? Então, pessoas que têm alergia à abelha, que vai visitar um sítio, vai visitar uma fazenda e que pode se expor a picada de abelhas, a epinefrina na forma de caneta é uma forma de abortar a crise aguda grave de uma reação alérgica urticariforme ou com angioedema ou com choque anafilático. É caro porque custa em torno de R$1.000, né? Essa caneta que pode ser importada lá dos Estados Unidos. Então, sobre reação alérgica é isso, pessoal. Um abraço.